você não corre atrás, se você não é atrás do seu, você continua sem nada. Então, dane-se o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas acham, deixa de pensar, ou deixa de agir. Tudo bem? Esse é mais um vídeo. Eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo, mas esse é mais um dos vídeos que eu vou tentar falar um pouquinho de o que eu tô fazendo pra recomeçar a minha vida aos 30 anos. Eu tô com 30, faço 31 esse ano, no final desse ano, e eu terminei um relacionamento de 10 anos. Eu troquei totalmente de profissão, eu trabalhava na área que eu estudei, assim, não diretamente, mas sempre trabalhos relacionados, e eu tô num trabalho completamente nada a ver, que eu também não gosto, assim, nada contra o trabalho, contra as pessoas, mas o lugar é tranquilo, é um ambiente muito bom, porém é um emprego que não tem perspectiva de crescimento, porque o local não permite. E eu entendi, né, ao longo dos anos, que pra gente mudar, que a gente melhorar, a gente precisa mudar os pequenos hábitos no dia a dia. A gente não pode querer tentar mudar tudo de uma vez só, que não vai dar certo. Então, assim, a gente precisa mudar pequenos hábitos todos os dias. E uma coisa que eu tô tentando fazer é mudar os meus hábitos. Gente, tá um barulho, por exemplo, um trator fazendo obra aqui do lado. Não sei se vai sair no som, mas eu acho que vai. Mas vai ficar assim mesmo, porque eu ainda não tenho microfone. Ainda não comprei microfone. Quando o próximo salário cair e eu conseguir economizar, eu compro. Mas, enfim, uma das coisas que eu tô incluindo muito na minha rotina é leitura. Gente, eu tenho muitos livros. Esses livros aqui todos eu comprei de um tempo pra cá. Porque eu morava numa outra casa, e essa casa uma vez encheu, e aí molhou tudo. E ficava meio que no baixo, então molhou e foi tudo embora. Tipo, livros que eu tinha, assim, Harry Potter, Crepúsculo, livros de adolescente, né, quando eu lia. E outros também, assim, de clássicos também foram. E aí eu tô comprando tudo. Então tem muito dessa editora aqui, ó, Príncipes. Tem gente que fala mal dela, que diz que não gosta muito das traduções, eu já vi alguns vídeos sobre, mas eu particularmente acho que é muito interessante pra quem tá começando, pra quem tá, assim, iniciando a leitura, pra quem tá pegando o hábito, porque se você não gostar de até você encontrar o seu estilo preferido, você precisa comprar os livros pra testar. Eu, pelo menos, eu prefiro livro físico do que Kindle. Não tenho Kindle, tenho aplicativo que eu uso no celular, mas eu prefiro o livro físico, né? Pra alguns tipos de... alguns estilos. Eu estou querendo começar a me aventurar a ler romance, mas romance mesmo, aqueles ficções, tipo, Para Todos os Garotos que Já Amei, esse tipo. Eu gosto muito desses filmes, eu acho bem legal. Parece que quando eu vou assistir esses filmes, o meu cérebro desliga e eu vivo aquele conto de fadas junto com a personagem. E isso é bom, que me desestressa e me tira um pouquinho da realidade. Mas eu comprei esse, é muito bonito. Eu adoro as edições deles, sabe? Tipo, ele vem umas aquarelas. Eu já li esse livro quando novinha, vou ler de novo. Só que agora com o olhar de uma mulher de 30 anos, né? Que passou por bastante coisa. Então, eu acho que é bem legal você pegar livros que você já leu e você reler hoje em dia com outro olhar. Eu finalizei, inclusive, de ler Memórias do Subsolo. Gente, fiz diversas anotações. Esse livro me pegou muito, porque eu me identifiquei muito com o personagem em vários momentos. Só que ele é uma pessoa completamente contraditória e, digamos que chatinha. Então você fica meio, opa, eu tô me identificando com ele? Como assim? Mas incrível, incrível. No final eu entendi que não falava sobre... Eu vi várias resenhas no YouTube de pessoas falando que o livro falava sobre uma pessoa que imaginava alguma coisa, que queria muito agir, mas não agia. E aí eu vi pessoas relacionando a... Tudo bem, cada um tem a sua interpretação, eu tô falando a minha, né? Então, assim, eu fui com uma expectativa de que falava de um homem que queria muito uma coisa e não conseguia porque ele não tirava as coisas da cabeça, ele só imaginava. Tem isso, mas não foi essa percepção que eu tive do final, no foco, sabe, do livro. No final do livro, a percepção que eu tive é que ele conta em uma parte do livro, na segunda parte, que ele foi criado sem família, sem amor. Então, assim, ele foi dá a entender que ele foi para um colégio interno, porque ele falou que foi colocado por uns parentes, que depois ele não tinha mais contato com esses parentes, e ali ele foi zoado, humilhado por amigos, e ele começou a odiar os amigos sem um motivo forte. Apenas qualquer coisa que eles fizessem incomodava ele. E aí, no final, a minha percepção foi que esse livro fala muito mais sobre a incapacidade de amar do que propriamente a incapacidade de agir.
Então, assim, eu vi muitas resenhas falando que, ai, o homem do subsolo, porque ele não tem nome, né? Ele é um personagem anônimo, ele só vai falando. Ele é amargurado, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é estranho, ele idealiza muito. Mas o que eu entendi, a minha percepção foi de um homem que tá lutando contra os próprios sentimentos, tá lutando contra tudo que ele sente. E ele tem uma incapacidade de amar muito grande, que ele não consegue amar, ele não consegue ter atitudes boas, ele não consegue ter atitudes genuínas e simples e puras, só por gostar da pessoa, sabe? Ele tem dificuldade em deixar as coisas leves, sabe? Então, assim, ele tá sempre carregado de muita raiva, de muito rancor, de muito cinismo, de muita até soberba, mas não uma soberba que ele humilha as pessoas. Ele tenta convencer ele mesmo de que ele tem qualidades. Enquanto todo mundo tem dinheiro, tem família, tem mulheres, ele tem a inteligência. Então ele exalta isso muito como se isso fosse uma qualidade. Então, leiam, achei transformador, mas leiam com calma. Eu li ele uma vez, li muito rápido, assim, tipo, ai, preciso ler, porque eu queria acabar logo, tô ansiosa. E eu percebi que não dá. Você precisa ler, eu demorei 2 meses pra ler, mais de 2 meses pra ler esse livro. Mais de 2 meses? Uns 3 pra 4 meses pra ler esse livro. Eu comecei a ler ele em final de dezembro. E aí, li rápido. Depois de janeiro eu voltei pra ler pausadamente. Eu fui marcando as páginas que foram me marcando pra poder depois retornar pra poder ler. Assim, quando eu tiver alguma referência, alguma coisa. Eu li também Noites Brancas, que também é de Dostoiévski. E também tive uma interpretação, eu li esse aqui, da Príncipes também. Ele foi um também que eu li e eu peguei a versão da Penguin no Kindle pra ler, pra comparar, pra ver essa questão da tradução. Acho que muito parecido, uma palavra ou outra. Eu acho que o da Penguin é mais bem escrito. O autor, ele traz mais pro uma concordância ali das frases mais conhecida, mais português, sabe? Que é o que a gente tá acostumado. Então as frases fazem um pouco mais de sentido. Aqui as frases são mais secas, assim, né? Então eu não sei se pode ser a pessoa que traduziu ou se é uma característica, talvez, do Dostoiévski, que aqui foi neutralizada, nesse aqui pode ter sido, nessa editora pode ser um pouco neutralizada, então não sei. Mas diz que é tradicional do russo, mas esse livro aqui ele é bem fininho, tá vendo? Eu li ele um dia. Comecei a ler porque ele é uma história bem louca. É outro livro também que eu tive uma interpretação bem diferente. Eu li muitas pessoas falando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, Natatienska, alguma coisa assim. Só que no final eu fiquei muito em dúvida se ele realmente teve todos esses diálogos com ela, sabe? Se não foi talvez fruto da imaginação dele. Então eu também fiquei assim muito confusa quando eu terminei de ler. Porque, embora ele seja um sonhador, ele mesmo se intitula um sonhador, que nesse livro ele fala que ele é um sonhador, que ele passou a vida inteira sonhando e tal, blá, blá, blá. Só que no final tem uma frase que me marcou bastante, que ele fala, né, que é logo no final do livro. E eu fiquei assim bem encabulada, que seria, meu Deus, 1 minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? E eu fiquei 1 minuto só, então assim, eu fiquei com muita sensação de que talvez todo aquele diálogo que rola o livro inteiro possa não ter acontecido, possa ter sido imaginação dele. Mas enfim, então, hábitos de leitura é uma coisa que eu estou incluindo na minha vida. E... deixa eu falar um negócio que eu achei bem legal. Eu fiz uma maquiagem hoje, eu gostei. Eu tenho melasma, então, tipo, eu trato, então minha pele, ela tem, assim, umas texturas um pouco mais... Também não sou mais uma garota de 20 anos. Mas eu comprei um kit, que pra mim é perfeito. Que foi? Vamos lá. Boca Rosa, o stick, tá? Comprei. O meu é o BR16. Achei que a cor ficou boa, né? Achei que ele cobriu bem, mas eu acho que ele não vai durar. Porém, ele deixa uma pele muito bonita, olha. Eu tô só com ele, assim, bem pouquinho, pra ser uma camadinha só. Achei que ficou uma pele bem bonita. Outra coisa, esse batom aqui. É baratinho, o nome é Cookie Nude, da Natura Faces. Gente, ele é muito bom, olha, ele é muito confortável. Ele é um batom hidratante, mas ele deixa um aspecto mais seco. E eu achei ele maravilhoso, ele tem um espelhinho aqui, ó. Eu achei ele maravilhoso. Ele fica sabe, lembra muito um da MAC, que é bem famoso. E o blush em stick também, da Boca Rosa. Eu peguei a cor Geri. Gente, eu achei muito bom. Então, assim, quem tem uma pele, não tem mais uma pele tão madura, tão lisinha, né? Mas também não tão madura. Achei bom. Achei que o acabamento fica muito bom. Só usei eles 3 hoje.
e penteei a sobrancelha. Então, assim, gostei muito. Voltando. Então, os hábitos de leituras é uma coisa que eu tô colocando em dia. Então, assim, vou iniciar outro livro, que é esse aqui, de Ivan... Eu não sei se fala Turgenev. Acho que é Turgenev que fala. Não, confesso que eu não pesquisei o nome dele pra ouvir. Só sei que tava na Amazon barato, ele é bem fininho. E eu comprei, então não sei nada sobre esse livro. O autor é famoso, né? O escritor é famoso, então eu acredito que algum motivo deu essa fama a ele, né? Uma boa escrita, principalmente, boas histórias, um bom pensamento. E eu vou começar a ler. Dizem que é romance, né? Assim, dizem não, né? O título diz. Mas não sei nada sobre, não assisti nenhuma resenha antes de ler ele, quero ser impactada pela história. Vou ver se eu consigo terminar ele até essa semana, porque eu trabalho, né? Então eu fico 8 horas presa dentro do trabalho. Mas, como eu disse a vocês, eu tava fazendo um visual board, né? Isso aqui é meu tablet. Bloqueou. Um visual board. Aqui tem várias coisas que eu quero. Então, esse ano eu tô com algumas metas. Uma delas é, inclusive, incluir a categoria de moto na minha habilitação. E aí, eu pretendo fazer isso lá pro meio do ano. Que talvez eu acho que eu vou estar um pouquinho mais desacelerada e talvez nas minhas férias eu consiga fazer as aulas. Tô ansiosa. Então, assim, pretendo voltar pra academia também. Já estou em processo de emagrecimento, né? Mas pretendo voltar pra academia pra dar uma acelerada nisso. E tô gravando tudo. Isso também é uma mudança de hábito. Que antes eu sou uma pessoa bem low profile, principalmente no Instagram. Não sou de postar minha vida, então assim, no meu Instagram não tem foto da minha família, não tem foto de amigos. Tem uma foto minha e olho lá e eu posto stories raramente. Eu mais curio a vida dos outros lá. E é um hábito que eu também tô tirando porque eu estou fazendo uma quaresma com o Frei Gilson e eu estou sem usar o Instagram. Então, eu tô me sentindo muito bem. Porque eu ficava lá scrollando, tipo, subindo assim, né, os vídeos sem fim. Eu senti que isso acabava com o meu sono, acabava com a minha paz, com a minha autoestima. Que eu ficava me comparando com as pessoas. E aí eu via amigos assim, ai, 30 anos você tá casando. E eu ficava tipo, eu não. Mas enfim, né, faz parte. Então é isso. Eu vou continuar a leitura de Primeiro Amor. Depois eu posso falar sobre ele. E, eu comprei um negócio bem doido também. Eu comprei isso aqui. É um suporte peitoral pra colocar o celular enquanto anda de moto. E, mas você não acabou de falar que vai tirar a habilitação de moto, blá, 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 blá. Sim, eu não tenho uma moto, tá? Eu tenho uma bicicleta elétrica, que é a que eu uso pra ir pro trabalho, porque eu trabalho perto de casa. E aí, porque eu trabalho num curso, gente. Eu trabalho num curso de inglês. Apesar de não falar inglês. Mas é uma coisa que vamos mudar, hein? Iremos mudar. Mas, comprei. Eu vou gravar, se ninguém rir de mim. Mas também se rir, tá tudo bem. Hoje em dia eu tô numa fase que eu não me importo mais que as pessoas pensam. Porque eu descobri que ninguém te dá nada e a risada de ninguém também te dá nada. E o aplauso de ninguém também não te dá nada. Então, assim, se você não correr atrás, se você não ir atrás do seu, você continua sem nada. Então, dane-se o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas acham, deixam de pensar ou deixam de agir, de achar sobre você. Porque não vai fazer diferença na sua vida, porque no final o que faz diferença é aquilo que o dinheiro consegue te proporcionar, as amizades que você constrói, a sua família, a sua saúde. Então, é isso, é você lutar por saúde, família, bem-estar, evolução espiritual. Então, tchau e beijos.